A RPO Solutions apresenta TalentCast, o podcast que entrevista quem entrevista. Ei, gente, tudo bem? Bem-vindos ao TalentCast, o seu espaço de RH para falar sobre inovação, desenvolvimento humano, carreira, recrutamento, people analytics, enfim, tudo que permeia esse nosso mundo aqui bem desafiador. Eu sou a Carol Coelho, eu sou especialista em RH e trouxe um convidado hoje para vocês mais do que especial, Antônio Moreno. Moreno ou Antônio Garcia? Antônio Garcia, normalmente. É que eu conheci como Antônio Moreno, né? Para falar com a gente sobre, claro, ele, né, a carreira dele e como é que esse universo de People Analytics, que é a área que ele atua hoje. Bem-vindo ao TalentCast, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, falar sobre um tema que gosto de dizer que eu gosto do que faço e faço o que eu gosto. Tenho, felizmente, essa paixão e consigo ver isso no meu dia a dia. Eu sempre vi. Tanto que acho que é um dos motivos que você está aqui, né? Convidado para conversar com a gente, porque é diferente, né? Porque você tem um engajamento, tem uma motivação diferente para o trabalho, que eu sempre vi isso, né? Em você e continuo vendo, até pelas conversas que a gente teve aqui de chegada de bastidores. Mas assim, conta para todo mundo quem é o Antônio. Que difícil. Primeiro, Antônio é pai de 2 filhos lindos, Pedro e Felipe, casado com uma mulher linda. Hoje eu atuo como Head de Tecnologia e Dados dentro da área de recursos humanos, dentro da Viva, né? Sou responsável por esses 2 mundos que hoje talvez nunca fizeram tanto sentido, né? Quanto hoje, né? Devido a tudo que está acontecendo no mundo. Sim. Acho que a maior parte da minha carreira, talvez 90% de toda a minha carreira, foi feita em recursos humanos, né? Trabalhamos juntos, tivemos essa feliz oportunidade. Sou físico de formação, o que pode chocar algumas pessoas, mas acho que, felizmente, acho que a faculdade conseguiu me trazer um pouco do raciocínio necessário para lidar com coisas abstratas. Sim. Né? Principalmente quando a gente fala de pessoas, da complexidade das pessoas. Sim. E calhou, felizmente, de eu entrar nessa área. Já faz, eu acho que uns 14 anos que eu estou... Nossa, bastante tempo. Que eu estou dentro de recursos humanos, trabalhando com isso. Não me vejo hoje fazendo outra coisa, felizmente. Enfim, é isso. Ô, Antônio, e como é que era... Super interessante o que você falou, que já deu uma viajada aqui. People Analytics há 14 anos. Não era People Analytics, né? Como é que você entra em RH? Então, sendo físico? É curioso porque eu tive ótimos mentores no início da minha carreira que abriram as principais portas para mim, para o mercado de trabalho. E uma dessas portas, quando chegou ao fim, né? Uma dessas histórias, quando chegou ao fim, que foi a minha passagem por Business Intelligence. Quando acabou essa história, eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu, literalmente, joguei na internet, assim, quais são as tendências para o futuro? Uau. E aí, vieram 2 principais respostas, né? Que era a parte de CRM, que estava em ascensão, e a parte de People Analytics. Eu, como não sou besta, falei assim, vou me candidatar nas 2 coisas. Claro, felizmente, claro. O destino escolheu para mim. Entrei na área de recursos humanos, me encontrei, porque assim, se tinha uma certeza que eu tinha naquela época, eu queria trabalhar com gente. Sim. O comecinho da minha história profissional, quando eu comecei a programar, que comecei a ver o resultado do código trabalhando para mim, eu falei, gente, eu posso fazer outras coisas, eu posso pensar em outras coisas. Sim. E eu falei, bom, eu acho que eu consigo ajudar mais gente se eu for trabalhar com gente. E cá estou. Corta a cena. Cá está. Cá estou. em RH, há 14 anos. Por aí. E acho que uma curiosidade é minha também, apesar de já ter convivido com você, mas foi num outro recorte. Mas como é que é? Quais são os principais desafios que hoje uma área de People Analytics tem? Olha, confesso que parte dos desafios que nós temos hoje são muito semelhantes aos desafios que a gente tinha no passado. O que mudou? Acesso à informação. É inegável o quanto hoje é muito mais simples você acessar um tipo de informação.
No entanto, com o advento de múltiplas tecnologias, o que a gente vê hoje é uma complexidade de você fazer com que essas coisas se conversem. Sim. Você bem deve saber, né? A gente tem muita tecnologia e você compra você compra outra, você contrata. É muito caro fazer tudo isso funcionar. É muito caro fazer tudo isso se falar. Então, hoje, este é um dos principais desafios, principalmente da Vivo, né? Que a Vivo é uma empresa gigante, tem de tudo na Vivo. Sim. E, obviamente, fazer com que todos os sistemas que são utilizados como porta de entrada para as pessoas que participam ao longo da jornada das pessoas são N sistemas. Fazer tudo isso e falar não é fácil. Fora isso, eu ainda acredito que existe uma dificuldade de fazer com que as pessoas acreditem no poder do dado quando o assunto são pessoas. Sim. O que é muito antagônico, porque se a gente for pensar em CRM, por exemplo, no poder do marketing, no final do dia a gente está falando sobre pessoas. É isso. Só que é engraçado que quando a gente fala sobre a pessoa que, coincidentemente, é o seu funcionário, é difícil, é diferente. Então, investir tempo em convencer, dialogar, construir as pontes entre a tecnologia e as pessoas, não é algo que se possa simplesmente desconsiderar da equação. Existe... claro, né? A gente fala de tecnologia, fala de IA, fala de uma porrada de coisa, mas assim, tem sempre alguém, pelo menos por enquanto, né? Que tem que trabalhar ali a favor daquilo, né? E esse é um movimento que eu acho que numa empresa de grande porte como a Vivo ou na pequena, é igual. É um comportamento. É igual. E eu acho que uma preocupação que eu vejo muito no mercado, que a IA vai tomar o meu espaço, né? Que eu acho que surge muito e vem aquela frase, né? Você não vai perder o seu emprego, mas você talvez perca seu emprego para alguém que use bem inteligência artificial ou outras tecnologias. O que eu vejo hoje que está aumentando é uma questão de preocupação com isso, mas ao mesmo tempo um sentimento que eu tenho e vejo de todas as conversas que eu tenho com N pessoas é uma despreocupação em tentar mudar o status quo. Por quê? A gente está se deixando levar tanto pela parte operacional, o meu dia a dia, as tarefas, que está sobrando pouco tempo para a gente olhar para todo esse outro mundo que está vindo e falar assim, tá bom, quanto tempo eu vou destinar para tentar transformar o que eu tenho hoje nesse novo? Sim. Essa abdicação, de alguma forma, de olhar para esse movimento que está vindo cada vez mais forte, cada vez mais rápido, está gerando cada vez mais estresse nas pessoas. Então, isso deixa também as pessoas de guarda alta para muita coisa que você chega e fala, gente, talvez dá para fazer isso. E muitas vezes as pessoas não estão tão abertas a esse tipo de coisa. Então, e nem sempre inovação tem a ver com tecnologia, né? Às vezes é uma mudança de processo que você faz, né? E aí você, sim, consegue fazer automação, mas tem um processo por trás. Eu percebo, pelo menos na minha realidade, de várias pessoas com quem eu converso, que ainda a gente está um passo atrás. A gente está ainda no processo, não é? Infelizmente, sim. Eu diria que, assim, para mim, inovação é tudo aquilo, assim... Se você conseguiu fazer alguma coisa muito bem feita, aquilo já é inovador. Sim. Porque hoje estamos presos a, de novo, N plataformas que já têm processos estabelecidos, processos que foram desenvolvidos anos atrás. Hoje, fazer algo muito bem feito, encantar a pessoa, fazer com que ela se sinta feliz, fazer com que ela se sinta protegida, escutada, isso é inovar. Independentemente se você vai colocar uma pessoa do outro lado, se você vai colocar um agente de inteligência artificial, uma tecnologia, qualquer coisa. Inovar é fazer o básico bem feito, independentemente do que você vai usar. E é muito difícil fazer o básico bem feito, né? Eu acho que a gente teve uma experiência, né, no passado, lembra? De pensar inovação. E quando a gente começou a olhar para isso, estou falando de 6, 7 anos atrás, ou mais, né? Ou mais. Por aí. Quase 8. Por aí. Imagina, a gente estava olhando para isso há 8 anos. E era muito de... como é que a gente inova? E num primeiro momento você pensa numa coisa mega diferente, né? Meu Deus, super disruptiva. E não. Porque quando você faz o básico bem feito, como deve ser, atingindo o propósito daquela atividade, é muito diferente.
Então, é muito diferente, e eu acho que uma das coisas que a gente está se esquecendo por coisas que eu vejo, inclusive no mercado, é a gente comprar tecnologia pela tecnologia. Eu vou comprar, ou então agora, eu vou implementar inteligência artificial porque é uma inteligência artificial, se você senta para conversar com qualquer vendor, ele vai te dizer, não, porque o meu produto, ele tem inteligência artificial, é blá, 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 inteligência artificial. E no final do dia, isso pode adicionar ainda mais complexidade ao seu processo, pode gerar ainda mais insegurança. Sim. Muito se fala, por exemplo, dentro do mundo de recursos humanos, e você bem sabe, na parte de recrutamento, o risco que pode ter você colocar uma inteligência artificial pura em todo o processo. Sim. Né? A questão de ter um viés, a questão de ter um preconceito, a questão da pessoa não se sentir bem escutada, enfim, é muito complexo. Sim. Mas, de novo, né, voltando, se a gente conseguir fazer o básico bem feito, talvez isso seja difícil. Como é que faz o básico bem feito? Qual é o básico bem feito? Esse é o X da questão. E tem a ver com expectativa, né? Eu acho que quando você tem expectativas alinhadas e atendidas, talvez seja isso. O problema é que talvez a gente não pergunte. A gente não pergunta. Esse é o ponto. Grande parte dos nossos processos, eles vão até a parte do implementar. Né? Você compra uma ferramenta e você implementa. A maior parte dos processos hoje, eles não têm um sistema de retroalimentação de feedback bem feito. Sim. Até porque são muitos, né? A estratégia, isso eu acho que é uma coisa que a Vivo vem começando a fazer de forma mais, cada vez mais estruturada já há alguns anos, que é ter uma estratégia de employee experience. Sim. Não adianta você, para cada touch point, você mandar uma pesquisa. Você tem que ter gente olhando, você tem que ter uma estratégia que cubra tudo da pessoa, porque se a gente não tiver uma visão holística de tudo que está acontecendo, Sim. a gente não souber escutar o candidato, o talento, as pessoas de diferentes públicos, não vai dar certo. Não. Porque a gente não vai ter essa visão. E no final, a gente vai ter que tomar uma decisão. Né? Porque, o percentual está aumentando, o percentual está caindo. Então tá, compra a ferramenta. Não é assim. Então... E tem ainda o desafio, principalmente para empresas onde o RH não é área core, né? Que é a maioria. Eu acho que quando a gente fala de empresas de RH, por exemplo, a RPO é uma empresa de RH, mas outras que trabalham com RH, né? Pensando aí de A a Z, né? Você tem desde de ATS, que hoje, né, HR Techs estão muito em alta, até consultorias, mas ok. Agora, quando você fala de uma empresa cujo negócio não é RH... Que você cai o risco de toda a terceirização, porque quando você terceiriza também, existe o risco da terceirização do problema. Sim. Da pessoa não cuidar do seu produto como você cuidaria. Sim. É um risco. Sim, é verdade. Bom, e People Analytics ainda era a tendência quando você escolheu para onde você iria, em CRM People Analytics, e é tendência também em 2025 para RH. E, pasmem, eu conheço ainda, dia a dia, consultores que não olham para os dados, não tabulam os dados, recrutadores que não olham, não medem, né? Não estão medindo ali o que estão fazendo e tal. E até para você tomar uma decisão, por exemplo, quando tudo dá certo, a gente, né, não tem essa encruzilhada. Mas quando tudo dá errado, que é a maioria das vezes que os problemas acontecem, a gente tem que olhar, né? Como é que você toma a decisão? Não toma. Né? Porque você tem que ir muito no feeling. O famoso feeling. No subjetivo. Então, aí vem, às vezes, decisões erradas e tal. Então, eu tô há bastante tempo focada nisso, né? O funil de recrutamento é igualzinho o funil de vendas. É igualzinho. Né? Então, quando você analisa aquilo e vê os dados, e vê como é que você está convertendo ou não, em que fase você não está convertendo, por quê? Deixa eu entender as variáveis... Poxa, aí o processo flui porque você tem uma estratégia por trás. Tá, mas isso é um pensamento que quando eu falo para as pessoas me olham como se eu fosse um bicho diferente ainda. Não é? Eu tô falando com você que é de dados. Não, E vale lembrar que dentro da parte de recrutamento, de atração, se a gente pudesse definir uma parte do RH que é bem desenvolvida, usualmente, em dados, é essa parte.
né? Até por conta da evolução dos ATS, enfim. Sim. A questão é que, pela falta da capacidade da gente cruzar tudo isso que você vem fazendo, todas as etapas do funil, cruzar alguma coisa que aconteceu no funil com 3 meses depois que a pessoa entrou, 1 ano depois que a pessoa entrou, é muito difícil. Você precisa de muito dado. Esse é um problema, por exemplo, de empresa pequena, né? Sim. Não se investe, Sim. porque ainda que você tenha dado é muito pouco, não vai ser relevante estatisticamente, mas enfim. Existem áreas dentro de recursos humanos que ainda é um ambiente muito despreparado, digamos assim. Por quê? Ainda tem muito Excel. A gente vê isso no dia a dia. Gente tentando fazer gestão de gente no Excel, sem a ajuda das tecnologias. Sim. E a gente cai em várias armadilhas com isso. Sei lá, os nossos feedbacks não são documentados. Aquilo que eu encontro, que eu sei da pessoa, as expectativas, não está documentado. O que aconteceu, a performance, as entregas. Se toda essa história não está bem documentada, como é que nós, com a enxurrada de informação que a gente lida todos os dias, a gente não é capaz de guardar tudo? Não. E ainda, como várias empresas ainda, ou a maior parte das empresas ainda fazem uma avaliação de performance anual, como é que você espera para daqui a 1 ano resgatar tudo isso que você não guardou, não documentou, e falar assim, olha, agora o seu plano de desenvolvimento é esse, a sua performance é essa? Não dá. Em algum momento, a corda estoura. Estoura normalmente para a pessoa que não se sente engajada, protegida, encantada, conectada com a marca, com a empresa. E a gente entra num ciclo muito perigoso. Que aí ela vai embora. E vai embora. Ou cai a performance drasticamente e aí, não, então a gente vai ter que desligar. Aí, né? Ou por decisão da empresa, ou por decisão dela, ela vai embora. Mas é isso. E se a gente olhar o dado, ele já diz muita coisa pra gente, né? Eu brinco com o pessoal, às vezes, com NPS, que é uma coisa básica. Se você olha a NPS, você já consegue ter um cheiro de onde você vai ter problema. E já atuar ali quando o problema ainda não existe, não é? O que eu acho que acontece hoje é que talvez as pesquisas de clima, que né, normalmente onde a gente faz a pergunta da INPS, talvez elas não tenham todas as questões que a gente queira atacar. Sim. Porque são questões talvez muito difíceis, são questões que talvez elas não são tão colocadas de forma tão incisiva. E aí o NPS, que a gente vê aquele número subindo, caindo, quando a gente começa a analisar a correlação daquele percentual com todas as outras questões, ainda faltam peças no quebra-cabeça. Sim. E aí as pessoas viram e falam, nossa, como é que agora... será que isso tem relação com aquela outra coisa? Eu falo, tá bom, você tem o dado dessa outra coisa? Ah, não tenho. E aí a gente vai no piloto automático. Sim. Entra naquele ciclo vicioso que, de novo, você faz o ciclo anual do NPS, aí você faz coisa, espera-se que se faça, aí no ano seguinte você não lembra daquilo que você fez, você não conseguiu medir aquilo que você fez. E aí chega no ano seguinte você pergunta pro funcionário, as coisas que você fez, que foram feitas ao longo do ano passado, fizeram sentido para você? E a galera fala assim, não, eu nem lembro o que aconteceu. Não registrou. Essa falta de informação, da coleta, da governança, de ter um lugar para onde tudo vá, para onde tudo se conecta, para onde tudo se fala, fica cada vez mais evidente no dia a dia das pessoas. O que me choca é que, ainda que isso esteja acontecendo, o que eu vejo também não vou olhar para isso, mas só que de forma inconsciente. Eu pego a pesquisa de clima, eu boto gente para trabalhar na pesquisa de clima, nela fechada. Todas as perguntas que eu não consigo responder com ela, eu deixo. E eu deixo. No dia seguinte, as prioridades me consomem. As perguntas que eu deixei ficaram pro ano seguinte. Sim. Porque eu só foco naquilo que eu tenho hoje, que eu não consigo conectar as decisões difíceis de como que eu integro, quanto eu invisto, porque também não é barato. Não. Quanto eu invisto para conseguir integrar, para ter essa resposta, que eu nem sei se vai dar resultado.
como todas essas coisas elas não estão caminhando, no ano seguinte há uma altíssima probabilidade da gente chegar com os mesmos problemas que a gente tem na data de hoje. Nossa, isso é tão frustrante, não é? Sou suspeito. E claro que não acontece, né? Assim, não acontece. A gente já está falando de outras realidades, né? Não. É hipoteticamente falando. Hipoteticamente falando, né? Quando essas coisas acontecem, sim, é muito frustrante. Porque você já viu aquilo ali e repetir no outro ano, gente. Não, com certeza. Algumas vezes é frustrante no sentido de... nós, dentro da área de People Analytics, a gente tem muitas vezes o papel de tentar direcionar, obviamente, né? A depender de um estudo, de uma análise, de um modelo de predição, a gente tenta responder. Muitas vezes a gente não consegue responder a pergunta que vem. E aí a gente direciona. No sentido, que tal se... Hipoteticamente, vamos considerar que isso não está funcionando. E se a gente fizesse tal coisa, tal coisa, tal coisa? A galera, beleza. Só que quem toma essa atitude não sou eu. É o outro. E isso, de novo, se perde nas prioridades, né? E a gente acaba caindo justamente nisso. Ano após ano, as coisas vão mudando pouco ou muito pouco, prejudicando a evolução da própria disciplina. Você lembra de algum insight que você teve, assim, super legal? E desse que você falou, olha, e se tentasse... Dá um exemplo aqui. Você lembra de algum? Olha, de insight, o que a gente teve... que eu acho que, no meu ponto de vista, que foi muito poderoso, não é necessariamente um insight de dados, mas talvez um insight de gestão que levou para uma situação de dados, que foi logo durante a pandemia. A gente trabalhava ainda como formato de squad, né? Não era nenhuma equipe, era de fato um squad. E a gente tinha as nossas reviews, né? As cerimônias do ágil. Uhum. E eu percebi que a escuta das pessoas com relação às nossas entregas, ela estava mais ofuscada. A galera não estava prestando muita atenção no que a gente estava falando. E eu falei, o que está acontecendo? Porque até então as pessoas estavam. E neste momento eu entendi que aquilo que a gente estava trabalhando, a gente não estava resolvendo o problema da companhia naquele momento. Ainda que tivesse sido decidido, semanas antes, e aquilo era uma prioridade. O que a gente viu foi que todo o cenário tinha mudado, né? Obviamente, acho que foi assim para todo mundo. Mas o que a gente percebeu é que, naquele momento, para a companhia, a gente tinha uma pressão por conta das lojas estarem fechadas, da pressão dos próprios funcionários, incerteza e tal, que a gente teve que reformular tudo. A gente jogou o nosso principal relatório no lixo. Nossa. E fez ele de novo. Em 17 dias, a gente fez o que hoje, né, as pessoas da Vivo conhecem como People Book. Sim. Que, se tudo der certo esse ano, a gente vai bater 1 milhão de visualizações nesse cara. Uau! A gente está falando de uma ferramenta de recursos humanos com quase 1 milhão de acessos para ajudar a gerenciar tudo, né, sobre pessoas. E isso veio de um insight sobre por que isso não está tão interessante assim. Sim. Caramba, é uma vitória isso. Olha, né? Talvez a principal, sim. Porque as pessoas buscarem o dado, eu já acho... Assim, claro que foi um trabalho, né, a várias mãos. Porque a gente entrevistou muita gente. Foi uma questão de entender, cara, o que você precisa? Temos este problema, o que você precisa? Como você quer ver? Foram várias reuniões, planos de comunicação, praticamente todas as equipes de recursos humanos tiveram que trabalhar invariavelmente em alguma dessas etapas. Só que hoje, os gestores sabem que eles têm uma área de apoio em recursos humanos quando o assunto é dados. Sim. Para qualquer coisa que existe hoje, assim, a galera sabe, eu tenho em RH um parceiro. Sim. Eu consigo enxergar a informação que eu necessito, né? Se a empresa estiver precisando muito. Então, e é o que você disse, assim, a galera ir buscar ativamente a informação e a gente acaba medindo, a gente tem de tudo, assim, quanto tempo as pessoas estão
sem se interessar por aquilo. O que as pessoas mais se interessam, qual é o assunto, qual é a frequência. Gente, a gente faz estudo de tudo quanto é coisa. Resumindo, tudo que a gente faz em marketing, eles estão fazendo lá também, É um pouco disso, então, é quase assim, isso, é quase porque isso. o nosso engajamento caiu, né? O que é mais curtido, o que não é? Qual que é o tema mais curtido? Boa pergunta, agora. Olha, hoje, a gente tem 2 temas muito fortes. Que acho que nunca sai de cena, que é o tema de frequência, né? Que como é uma forma mais simples e fácil do gestor conseguir saber se o seu orçamento de horas extras, enfim, está comprometido, Sim. coisa desse tipo. E a questão de home office, Sim. né? Porque como é um tema, acho que para várias empresas, Há anos, né? na Vivo a gente consegue, de fato, medir, né? Se a nossa política, ela tá aderente. Então, acho que esses 2 temas são os mais, hoje, estão em pauta. Olha, agora, uma pergunta pegadinha, assim, né? Com a volta para o presencial, né? E não teve um candidato, um convidado até agora que não trouxe um marco na pandemia. Porque foi, né? Um marco histórico. Assim, de, olha, antes da pandemia era uma coisa, depois da pandemia, meu trabalho, né? A empresa mudou, enfim. Com base em tudo isso, antes e depois da pandemia, qual que é a principal, né? E dos assuntos mais curtidos, tem esse negócio de frequência, o que é que vocês veem do ponto de vista de dados? Né? Com relação ao presencial e ao remoto. Tem alguma coisa que People Analytics consiga nos embasar nisso? Não consigo responder. Ainda não tem, né? Não. Eu já imaginava essa resposta. Não tem. E nem tendências. E aí, assim, teses. Acho que a questão que gira em torno desse tema é você ter... obviamente, assim, ó, você tem pessoas e cargos que podem... desempenhar o seu papel tão bem quanto, seja no remoto ou seja no presencial. Então, tem cargos que funcionam melhor, talvez em modelos distintos. O que eu entendo hoje, dentro dessa área de People Analytics, é que o volume de dados que você tem que ter para comprovar, por exemplo, num setor administrativo, né, que o que é melhor e o que é ruim, é algo que a gente ainda não conseguiu atingir, né? Pelo menos não na Vivo. Porque você pode ter tantas influências talvez, sei lá, a frequência com que você avalia a performance pode não ser a melhor, a frequência com que você avalia clima pode não ser a melhor. E como isso é muito espaçado, talvez você tenha muita influência. O que a gente vê hoje na Vivo é que o híbrido ele vem funcionando muito, né? O trabalhar inteiramente de casa não funcionou. E acho que a gente tem vários movimentos das empresas indo nessa direção. A Amazon acabou de anunciar. Exato. O 100% presencial, ainda mais numa cidade como São Paulo, eu acho que é muito difícil. Sim. Muito difícil. E o híbrido, ele parece ser uma boa opção. E é claro, e na Vivo eu acho que tem uma coisa muito legal, que existem funções específicas que está aderente ao trabalho 100% remoto. Né? Você pegar, por exemplo, um trabalho de 100% de programação, que requer muito mais foco, pouco ou não tanto relacionamento, você pode trabalhar 100% da sua casa. Né? As carreiras tech na Vivo são carreiras que você pode trabalhar 100% da sua casa e tá tudo bem. Sim. E aí tô falando do ponto de vista de RH. Eu tenho uma opinião de que, como são pessoas que normalmente, principalmente quem está ali, né, consultor, né, recrutador e BP, as áreas que são mais relacionais, né, pensando em comercial, por exemplo, você adoece quando você fica no remoto. Você acha que perde suas alavancas. Né? Eu tenho para mim, por exemplo, até no meu cargo de liderança. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem no remoto, né? Porque o meu background é completamente da programação. No entanto, é inegável a capacidade de fazer contato, fazer aliança, construir ponte, fazer essa gestão de relacionamento, pegar na forma como você se mexe, né? Tudo. Sentir padrões que nos ajudam a definir o futuro da empresa. Sim. Então, de novo, acho que tem carreiras e carreiras. Sim. Existem pessoas e carreiras que podem trabalhar melhor de casa. Sim. E outras, não. Sim.
Mas eu tô muito nessa opinião, assim. Tanto que eu sempre fui uma defensora do remoto. E eu já tô revendo isso. Porque, do full remoto, né? Eu acho que o melhor modelo, talvez, para mim, e aí eu tô falando de opinião pessoal, é baseada no que eu tenho visto também de relatos como o seu. Que o híbrido seja uma opção melhor. Eu acredito muito neste modelo, né? Um dos modelos que eu confesso que nunca tive a oportunidade de presenciar, mas eu vejo que chamam muita atenção, é o da Nubank, no sentido de que você fica um tempo em casa, só que quando você vem, você tem uma agenda com o seu time, com as pessoas com que você vai dialogar. Porque ao não ter agendas específicas quando você vai para o escritório, o que a gente vê, e eu mesmo passo por isso, parte do meu tempo, ainda que presencial, é destinado ao remoto. Porque normalmente agora as reuniões são híbridas, né? Eu acho que assim, ter uma reunião 100% presencial é ótimo. Ter uma reunião 100% de casa também é ótimo. A complexidade no nosso dia a dia vem quando é uma coisa ou outra. Né? E encontrar esse meio termo, encontrar quando fazer de um jeito, quando fazer outro, isso sim é difícil. Se a gente não consegue, por exemplo, definir boas agendas para que o time todo vá, por exemplo, eu tenho pessoas no meu time que levam, tipo, quase 2 horas de deslocamento. Meu Deus. Eu convencer essa pessoa que vale a pena ir para o escritório, ela estar no escritório, para ter a relação, ver o parceiro de trabalho, talvez não seja o suficiente. Essa pessoa precisa sentir valor. Ela precisa sair daquele dia e falar assim, nossa, eu tive muita dificuldade para chegar, aí eu vou pegar um dia de chuva, vou me lascar para chegar em casa, mas assim, valeu a pena. E não é todo dia que a gente vai conseguir fazer isso. Não. Então, são discussões que ainda vão levar um tempo para sedimentar e a gente entender bem como essas grandes, principalmente as grandes empresas, qual a melhor decisão. Eu gosto desse planejamento para que a agenda presencial seja para relacionamento. Né? É um espaço de convivência e aí você destina para isso. E não para ficar fechado numa sala só aqui dentro da empresa, fazendo reunião remota. Porque senão não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Assim, eu gosto muito quando eu vejo alguém do meu time lá, eu tentei almoçar com ele, só porque não é uma coisa que a gente vê todo dia. E uma coisa que eu acho que a gente vem se esquecendo quando o assunto é tanto presencial quanto remoto, é que as coisas mais simples, elas passam a ter muita importância. Sim. Você pode se fazer presente no remoto. Aquela ligação do nada para alguém na sua equipe e falar assim, oi, tudo bem? Não, o que você quer? Não, na verdade, eu só queria conversar mesmo. Dá para se fazer presente. Dá para você se preocupar com uma pessoa que, às vezes ela não abre a câmera. Se é uma pessoa que usualmente abre e ela não está abrindo, fala assim, oi, tá tudo bem? Quando ela abre, fala assim, eu tô vendo que você não me parece que tá muito bem e tal. Essa preocupação, ela independe se a pessoa tá perto ou se tá próxima. É como sua família. Às vezes, por um oi, você já sabe que não tá tudo bem. Sim. Então, se fazer presente, se preocupar genuinamente, querer fazer gestão, querer fazer conexão, querer fazer mudar, é da gente. Não importa se a gente tá perto ou se tá longe. É aquilo que eu falei dele ser engajado, motivado, né? Que é um físico que compra as questões dos psicólogos, né? De plantão. É isso. E assim, ó, se tiver alguém assistindo a gente que tá pensando, tem um RH, não sabe por onde começar essa história de People Analytics. Como é que você daria ele, ó, para você começar, o que eu te diria? Ó, o que eu vejo funcionar muito bem talvez vocês vão falar assim, nossa, que sugestão simples. Ou sugestão básica, que assim começa. Por quê? Nunca é o momento certo para começar, como tudo na vida, como qualquer projeto, principalmente de inovação. Sim. Quanto mais tempo você demorar, ao final você vai ver que você perdeu tempo. Por quê? E a gente passou muito por isso na época da pandemia, na revolução dos nossos relatórios, que foi, não importava o quanto tempo a gente passava planejando, não importava quantas discussões a gente fazia com todo mundo, falando assim, cara, o que você precisa, o que resolve sua vida, qual que é a sua dor? Porque no final do dia, a primeira versão sai errada. Uhum. Com People Analytics é a mesma coisa. Você vai começar no Excel, ou você vai começar com um banco de dados. Sim, não importa muito. O que importa é você começar. Porque vai depender de awareness. Vai depender de você entender como
a sua informação funciona, como é que você pode agregar, que caminho é mais inóspito para você trabalhar, que caminho você vai ver mais aberto para você tentar, para você arriscar. Tudo depende, vai depender do momento. A gente, antes da pandemia, a gente estava com várias tarefas e precisou vir alguma coisa de fora que estava causando disrupção no mundo inteiro para a gente conseguir ganhar escala. Né? A gente, para você ter uma noção, naquela época, a gente estava falando de 12 mil acessos por ano. Esse ano a gente está falando de 1 milhão. Meu Deus. Precisou vir uma coisa externa. Só que assim, eu não conseguiria sair do 12 para 1 milhão em um ano. Porque você precisa convencer gente. As pessoas, os líderes, eles precisam sentir confiança naquilo. Precisa sentir confiança em você. Precisa fazer uma pergunta, você precisa responder. E o cara fala assim, nossa, isso faz sentido. Isso não vem da noite para o dia. Independente se você está usando Excel, se você está usando qualquer outra ferramenta da sua vida, você precisa começar. Porque o caminho para o sucesso tem degrau. Como todo caminho. People Analytics não vai ser diferente. Sim. Então é isso. Você começaria registrando tudo e vendo também o que é importante e o que não era. O que é essencial, eu acho. Assim, ó, se a gente for falar sobre começar, é isso, começa. Agora, se você, por exemplo, é líder de uma equipe de People Analytics, o que eu te diria é, começa, porque você tem que começar, esse sempre é o básico, só que você já precisa começar a estudar muito. Porque a partir do momento que você começar a ganhar escala, você vai ter problemas, principalmente sobre governança. Quem pode ver o quê? Que tipo de dado eu posso acessar? Que tipo de dado não fere a privacidade do empregado? Que tipo de dado eu posso utilizar para criar um modelo preditivo não enviesado? São todas essas coisas que você precisa compor dentro da sua estratégia. Porque ainda que você comece no Excel, você já tem que prever. Bom, daqui a pouco eu vou precisar de uma ferramenta de processamento. Eu vou precisar de alguém que faça análise. Eu vou precisar de uma ferramenta para isso. Então, assim... Mas começa. O primeiro passo é começar. É sempre, como tudo na vida, quando você dá o primeiro passo, o próximo, você já começa a ver ele ali de longe. E interessante você trazer isso, porque acho que a versão, sei lá, 4.0, né? Pelo que eu tô vendo, do que dizem aí que são os principais desafios da inteligência artificial, tem a ver com governança, né? Também. E com essa questão legal, assim, de como é que você trata o dado, como é que você vai se comportar, né? Eu vi um artigo, acho que da Harvard Business Review falando sobre isso, que era o principal, de tendências, né? Que o principal detrator seria essa questão de governança, né? Dos dados. E é justamente aí que, por exemplo, a minha equipe está apostando muito agora. Sim. Porque a minha equipe, ela cresceu muito, né? Nos últimos anos. Isso faz com que, óbvio, né? A gente tem muito dado, a quantidade de dados cresceu, por isso a gente gerou muito valor, por isso a equipe conseguiu crescer também. O problema é que quando vem uma tecnologia, como a inteligência artificial generativa, que pode se conectar a tudo, você precisa definir o que é tudo. Porque tudo é muito. Você não pode, por exemplo, colocar todos os seus arquivos privados como fonte de dados de consulta. Você não pode abrir todo o seu banco de dados para que ela pesquise tudo. Porque, de novo, tudo é muito, tudo fere a privacidade. Saber qual é a pergunta, saber quem pode acessar aquela resposta, faz todo sentido. A gente está indo para um mundo que cada vez ele é mais descentralizado. Significa que hoje o líder da área de People Analytics, pelo menos na minha visão, ele tem que entender que os dados eles não são dele. Ele precisa entender que existirá um polo, talvez, de analytics, que vai responder questões mais difíceis, vai cuidar de modelos de predição, enfim, de coisas bastante complexas, só que haverá outros polos em áreas... Talvez toda a área da empresa tenha um polo de processamento de dados. Sim. Possam criar seus próprios dados, possam trabalhar neles. E tudo isso tem que estar, de alguma forma, conectado. Sim. Só que, por exemplo, se eu tenho uma equipe de recrutamento que está fazendo análise, né, isoladamente lá no seu funil de vendas. Só que elas precisam, por exemplo, entender, sei lá por quê, se o clima das áreas que estão recebendo os novos admitidos está mudando em decorrência da admissão. Então, eu preciso garantir que
alguém da equipe de recrutamento possa acessar um dado de clima, que são hoje duas coisas completamente diferentes, e eu preciso fazer isso de uma maneira automatizada, né? Ou governada, sistemática, enfim. Porque na mão não dá. Não. E senão você perde o controle. Porque é muita coisa para fazer o controle. É muita coisa que você fala assim, a Carol só pode acessar o dado, tal. Você vai perder o controle. É a tal da curadoria. É a curadoria. Porque é tanta informação... Na verdade, nem é informação, né? É dado. É qualquer coisa. Porque não é uma informação. Você não tem uma capacidade de análise, muitas vezes, daquilo, né? São porque coisas pode ser um aleatórias. arquivo. Pode ser algo completamente desestruturado. E hoje, assim, também com o advento da IA generativa, eu tenho certeza que todo mundo olha para a IA generativa e fala assim, nossa, que legal, eu quero isso. Nossa, isso aqui vai causar disrupção. Né? Vamos pensar em recursos humanos. E aí, hoje já estão surgindo várias ferramentas do tipo pergunte aos seus dados, né? Sim. Que você sobe um arquivo e aí você faz perguntas sobre o arquivo e sucesso. A questão é, você vai lá, você sobe o arquivo e aí você faz uma pergunta e ele não responde. Por quê? O texto está mal escrito. Uhum. Ou então você fala assim, eu queria que a minha inteligência artificial fizesse tal. Aí você fala assim, mas você tem um documento para subsidiar isso? Porque ela não vai tirar do nada, né? O objetivo é que ela... por exemplo, no caso da Vivo, o objetivo é que ela responda dentro do contexto da Vivo, das políticas da Vivo. Você fala assim, você tem isso pronto? Não, preciso criar. Então, tá bom, então vamos criar primeiro. Então, acho que a IA generativa, ela tá vindo, felizmente, né, com uma visão de dados, para nos relembrar que a governança é muito importante. Sim. A privacidade, ela é muito mais importante. Combinar todas essas coisas, né, do tipo... fonte, governança, privacidade, sustentabilidade, é a única equação que a gente pode ter no mundo que está cada vez mais difícil de entender quais são os limites. Se a gente não conseguir proteger os dados dentro das nossas pessoas que estão ali trabalhando com a gente, vai ficar muito difícil. Sim. E o objetivo é sempre, dado que eu tenho tudo isso, né, essas condições de contorno, ainda assim, como é que eu ofereço para você o melhor que eu posso fazer? Como é que eu ofereço para você o melhor treinamento que a Vivo pode oferecer? Como é que eu falo assim, olha, você talvez está precisando de uma rotação? Sabe? Como é que eu leio tudo que eu posso sobre você e te dou o melhor possível nesse ambiente que está cada vez mais difícil de entender o que pode, o que não pode, Sim. até onde eu vou, como eu vou, com quem eu vou. Né? E falando de ferramenta, eu compro... eu contrato, eu desenvolvo. E aí a gente não usa para nada, né? E você vê um dinheirão ali, para onde foi, né? E é o que está acontecendo agora, né? Existem startups que nasceram com a primeira versão do ChatGPT, morreram com o ChatGPT 3.5, por exemplo. Uhum. Né? Porque a primeira versão, aquelas empresas que eram boas para a primeira versão, que faziam um monte de coisa, aí chega a última versão do ChatGPT, tudo isso que essas startups faziam, ele já faz sozinho, elas morrem. A velocidade com que a gente vem disruptando o mundo está aumentando. Demorar para entregar alguma coisa, demorar para testar, demorar para botar na rua o seu produto, significa que provavelmente você vai deixar de ter esse produto, ele vai morrer em pouco tempo. Porque vai vir alguma coisa e vai abocanhar ele. E eu ouvi um palestrante, foi ano passado, falando sobre isso. Vai fazer um ano, inclusive, que ele falou assim, se você ainda não está preocupado ou preocupada com a inteligência artificial no seu negócio, sinto te dizer que você será atropelado. Né? E é verdade. Porque vai impactar algumas áreas mais rápido, outras não, mas... E aí não estou falando de emprego, né? Mas estou falando de negócios, de modelos, de... Empregos são consequência, né? Porque eu acho que a gente nem sabe ainda os cargos que vão surgir. Tem muita coisa que tá para acontecer. Eu acho que os cargos dos nossos filhos, né? Que tem mais ou menos a mesma idade, não existem ainda. Não existem, provavelmente. Né? E eu não sei, por exemplo, quando meu filho começar a me perguntar o que ele vai... para onde ele tem que ir, sei lá, me pedir opinião, eu acho que eu vou responder, não sei, filho. De verdade. Porque antigamente era muito comum os pais falarem assim, não, você tem que ser médico, você tem que ser advogado. Eu ainda falo, se ela quiser, tá? Eu já não sei. Eu ainda falo. Eu não sei o que vai ser do mundo. Cara, imagina a medicina que incrível vai ser com um diagnóstico por inteligência artificial, por exemplo, né? Que acho que para muitas câncer, por exemplo, né, prevenção e tudo mais, olha que incrível. Assim, ó, se a gente tem
minha opinião. Isso são dados. Se a gente tem carro autônomo na rua, viajando a velocidades, sei lá, de 100 km por hora, e ele consegue tomar boas decisões, né? Está aprendendo, está tomando cada vez mais melhores decisões, é uma questão de tempo para a gente ter médico robô. Parece que já estamos E já temos alguns no cases, Brasil. né? Já no temos Brasil. alguns cases sobre isso. Sim. Que legal. Eu vi o Paulo Guedes falando sobre isso. Em alguns investimentos que ele está fazendo nisso. Eu queria ser esse, tipo, investidor anjo, sabe? Pra poder Não estar mais perto dessas coisas. Calma, Antônio, a gente chega lá. Ó, gente, eu ficaria aqui, ó, horas falando com você. E eu queria fazer uma última pergunta. E aí, a título de curiosidade, porque acho que nem todo mundo sabe, Antônio passou 1 ano na Espanha. E eu não conversava com ele desde então, né? E aí a gente falou sobre isso hoje. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, se eu pudesse desejar algo a alguém, seria uma experiência em outro país. Além de, óbvio, todo o apoio profissional que eu tive, da Vivo, fui quase com uma condição de expatriação e tal, então era uma condição muito boa. Mas assim, estava com minha família, pude conhecer em 10 meses 10 países, com minha esposa, 2 filhos, conhecer outras culturas, conhecer outra dinâmica de trabalho. Você vê o seu trabalho sobre outra ótica, né? Você estar em contato com pessoas que literalmente não falam a mesma língua que você, não entendem que as coisas deveriam funcionar da mesma forma que você, por conta de diferenças culturais, né? Isso me fez crescer muito. Então, e ainda Europa, onde você tem melhores condições de infraestrutura, de segurança, de educação. Poder conhecer, poder estourar de fato a sua bolha. Ver que existe tantas outras oportunidades no mundo, tanto, né, boas, quanto você vê também que existe desigualdade, né? O quanto que nós brasileiros temos talvez mais dificuldade de concorrer com algumas pessoas, enfim, por conta de língua, educação, etc. Mas, sem dúvida, acho que foi o melhor momento de toda a minha história profissional. Conheci pessoas maravilhosas, conheci países maravilhosos, entendi melhor como uma empresa do tamanho da Vivo, mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo, funciona, como é que as decisões são tomadas, como é que eu tenho que me comportar, como é que vai ser o futuro, tudo. Que legal. Eu voltei outra pessoa. Não, vida, né? Essa experiência de vida te transforma. Teve algum insight que você traz disso tudo? Assim, lição que eu tive com esse capítulo da minha vida? Olha, para mim, eu acho que teve 2 coisas que para mim me marcaram muito. A primeira delas é se você quer correr atrás. Uhum. Eu lembro que eu discutia isso com o meu líder na época. E ele um dia virou assim e falou assim, cara, você quer ir? Vai. Pergunta. Faz os contatos, né? Se exponha. Constrói o seu caminho até lá. E foi tão simples assim. À medida que eu comecei a construir essas conexões e tal, e tive a oportunidade de estar cara a cara com a pessoa e falar assim, eu quero ir. E aí ela, então vamos. Sabe, então o primeiro passo tenta, oportunidade existe. Basta você conseguir, de fato, construir o seu caminho até lá. A segunda coisa maravilhosa que me mostrou como é bom ter sua família perto. Uhum. Porque é tão difícil você estar em outra cultura, outro país, praticamente outra empresa, outro tudo. Ter a sua família perto para você dividir as conquistas e eles poderem te, de alguma forma, ainda que sem saber, suportarem a sua dor, faz tudo valer a pena. Nossa. Então, e assim, ó, quando a gente começou, nós começamos a estudar espanhol juntos, né? Então, hoje eu já nem me arrisco, porque ele já tá no nível... Ele define, eu não lembrava disso. Ele define no LinkedIn que o nível dele é avançado, mas assim, eu tô aqui basic 2, né? Gente, porque eu não me lembrava disso, a gente Carol, fazer aula de espanhol juntos. Nossa. Então,
Então, eu parei, tá? Aqui. Mas, enfim, gente, Antônio, foi uma delícia Obrigado. estar aqui com você. Queria também dizer para quem tem interesse no tema People Analytics, a gente vai colocar um e-book aqui no final de cada episódio para vocês baixarem gratuitamente, com tudo que a gente falou aqui no podcast de insights e tudo mais. Então, para você que quer começar uma área de People Analytics ou que quer entender são tendências, é tendência 25 também para RH. Então, a gente vai te ajudar aqui nesse desafio, tá? E quer compartilhar suas redes sociais? Como é que o pessoal consegue te encontrar? Porque eu tenho certeza que você vai ser bastante procurado. Será? Vamos ver. Bom, quem quiser falar comigo, pode me procurar no LinkedIn, Antônio Garcia Moreno. Para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto. Não me esforço muito, gosto. Então, vai ser um prazer atender qualquer pessoa que tiver dúvidas sobre isso. Incrível ter você aqui, incrível ter vocês com a gente até aqui. Obrigada, né, quem ficou. Acho que foi até agora o nosso maior episódio, viu? Tomara que seja o melhor também. Vai ser o melhor episódio também. Obrigada por estar aqui com a gente. Que agradeço. E te vejo no próximo episódio, então, do TalentCast. Tchau.